Cidades do entorno entram em alerta depois que 2 casos da variante Ômicron foram confirmados no Distrito Federal. Lusiânia cancelou um show que seria feito para comemorar o aniversário da cidade. Para estimular a vacinação, 3 municípios de Goiás já estão exigindo comprovante de imunização em eventos. E a Secretaria Estadual de Saúde publicou uma recomendação para que todos os municípios façam o mesmo. Caso Anderson Mota, alunos de Mocambinho ficam sem aula por causa do medo. O suspeito de matar 3 pessoas em Corumbá de Goiás continua escondido e as buscas por ele entram no 4º dia. Depois da chuva, moradores de São João da Aliança ficam ilhados porque um aterro desmoronou. O local serve de desvio para quem passa pela GO 116, que está em obras. E ainda, 3 dias sem energia e toda a produção de leite perdida. Produtores de Vianópolis não sabem mais como lidar com a falta de luz. Ao vivo, um representante da Enel vai falar o que está sendo feito para solucionar o problema. Tudo isso e muito mais você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira, agora 11h48. Bom jornal para a gente. Vamos começar. 2 casos da variante Ômicron foram confirmados no Distrito Federal. Isso gera preocupação para quem mora na região do entorno. Algumas cidades já estão tomando medidas de prevenção. As confirmações são de 2 pessoas que estavam num voo que veio da África do Sul, passou pela Etiópia e pousou em São Paulo. No último sábado, os 2 passageiros, que não são da mesma família, desembarcaram no aeroporto de Brasília. Outros 66 passageiros estão sendo monitorados. Por conta da nova variante Ômicron, que já está circulando no Distrito Federal, o sinal de alerta já acendeu nas cidades do entorno de Brasília. Alguns municípios decidiram cancelar shows e outros eventos para evitar aglomerações. Cidade Ocidental faz aniversário neste mês e está com uma extensa programação de shows. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, os eventos terão a entrada controlada e com transmissão pela internet. Novo Gama, cidade vizinha ao Distrito Federal, disse que vai reforçar a campanha de conscientização sobre a importância do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social. Lusiânia também faz aniversário neste mês e já cancelou um show que estava previsto para acontecer no próximo dia 13. Outras medidas devem ser adotadas depois de uma reunião do município com o governo estadual. E estamos vendo toda ainda a questão dos eventos que teria, ou haverá uma redução de público-alvo, né? Ou realmente nós iremos cancelar. Então está sendo feito todo um estudo, está sendo feita toda uma análise. Uma grande preocupação em Lusiânia é com o índice de vacinação que está baixo. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 68% dos moradores estão vacinados com a primeira dose e 49% com a segunda dose. Hoje nós temos aí uma defasagem de quase 20% da segunda dose. O Covid não acabou, é uma seriedade, é um assunto realmente muito importante que a população se conscientize nesse sentido, e principalmente o jovem. Nós estamos sentindo falta do jovem voltar para vacinar a segunda dose e também todos agora a questão da vacinação da dose de reforço, né? Quem mora na região do entorno do Distrito Federal está preocupado com a nova variante e com os decretos que estão mais flexíveis. Tem que tomar as medidas mais, sabe, tem que ser mais rígida. O povo não tem medo, né? Então eles ficam embolados fazendo festa lá perto da minha casa mesmo, é festa todo dia. Inclusive essas festas final de ano aí, eu acho que realmente tem que ter um decreto mais restritivo com relação a isso, né? Principalmente em área muito fechada. Inclusive, algumas cidades do interior do estado já estão exigindo o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Vamos para Rio Verde conversar com o repórter Wesley Almeida. Tem outros detalhes, outras informações para a gente. Com você, Wesley, bom dia.
Ô Tiago, bom dia para você e para quem está acompanhando a gente. Teve mudança em uma série de cidades. Vamos começar falando de Quirinópolis, que ontem publicou um decreto em que destaca a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação para participar de eventos. Esse cartão de vacinação tem que ter as 2 doses. As pessoas que apresentarem esse cartão ainda vão ter que cumprir uma série de medidas sanitárias, utilização de máscara, respeitar o distanciamento de 2 metros entre as mesas e aqueles cuidados que a gente já conhece, aferição de temperatura e essas questões que a gente já está sabendo ciente. Tem também aquela questão, Tiago, no decreto, que o decreto declara que a pessoa que organiza o evento vai ter que contratar alguém para fiscalizar se essas medidas estão sendo cumpridas. Em Jataí também teve mudança, foi apresentado um decreto parecido em que as pessoas vão ter que apresentar o cartão de vacinação para entrar nesses eventos. Na cidade estão permitidos eventos com até 1.200 pessoas em lugares fechados e 2.500 pessoas em lugares abertos. A multa para quem descumprir a medida é de R$ 5.000. Em Jataí, 72% da população já recebeu a segunda dose. Em Caldas Novas, também as pessoas vão ter que apresentar o cartão de vacinação com as 2 doses ou apresentar o teste negativo para a Covid-19. Isso só vale em Caldas Novas. Teste negativo para a Covid-19 também vale para entrar em eventos. E esses eventos na cidade estão liberados para acontecer com 75% da capacidade máxima do espaço. Viu, Tiago? As coisas estavam andando, de repente a surpresa dessa nova variante Ômicron, e aí as cidades estão se posicionando agora com novos decretos, com novas medidas. Agora é preciso ter uma fiscalização severa, não é? Porque não basta ter um decreto, um documento dizendo o que pode e o que não pode. Tem que ter fiscalização para as coisas funcionarem. Obrigado, Wesley, por sua participação. Alerta importante para os moradores de Rio Verde. Termina amanhã o mutirão de vacinação contra a Covid-19 lá na cidade. É para quem ainda não tomou a primeira dose ou está com a segunda ou reforço atrasados. São vários locais de vacinação. O município já passou da marca de 320 mil doses aplicadas. Para mais informações sobre os locais, o contato do Núcleo em Vigilância em Saúde da cidade é esse do seu vídeo aí, o 64 3620 2094. A Prefeitura de Catalão voltou atrás no decreto que havia sido divulgado na quarta-feira. Esse decreto restringia o público em festas a 100 pessoas. A gente falou disso aqui ontem, você lembra? Mas o novo decreto divulgado ontem à noite permite até 600 pessoas. Você já está vendo a Aline Braga aí? É ela quem tem os detalhes e a explicação para essa mudança. Aline, com você, bom dia. Oi, Tiago, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Agora há pouco, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Catalão informou que esta mudança se justifica porque no decreto de quarta-feira, o prefeito Adir Elias não levou em consideração a nota técnica do Comitê de Enfrentamento de Crise, aí ele resolveu levar em consideração essa nota técnica e aí publicou esse decreto ontem, no finalzinho da tarde, início da noite. No de quarta-feira permitia somente 100 pessoas por evento e agora 600 pessoas quando o evento for aberto e 300 pessoas no evento fechado. Ainda permite funcionamento sem horário para bares e restaurantes, mas os restaurantes e bares precisam ter as mesas com distância de até 1,5 metro e os clientes também não podem ficar em pé. A gente percebeu já nos outros dias, nas semanas anteriores, que isso na prática não tem acontecido. O pessoal tem ficado em pé, tem aglomeração em bares e restaurantes. O decreto não fala sobre a fiscalização e o decreto, Tiago, também não fala sobre o passaporte da vacina. Como é que esse pessoal vai entrar nesses locais e provar, demonstrar que tomou a vacina ou não? A gente fica aguardando então como é que vai ser isso a partir de agora. Lembrando que de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ainda existem 6 mil catalanos que já deveriam ter tomado a vacina contra a Covid, mas ainda não o fizeram.
Com você, Thiago. Inclusive, a Secretaria Estadual de Saúde recomenda que os municípios passem a ter essa medida aí de exigir o passaporte da vacina. Agora, não adianta você ter só o decreto, como a gente estava comentando, se não existir fiscalização, como a Aline colocou para a gente, não existe nada, nenhuma menção em relação à fiscalização no decreto lá de Catalão. Enquanto isso, mais de 6 mil pessoas sem procurar o posto de saúde para tomar a dose da vacina, para tomar a dose da esperança. Obrigado, Aline, por sua participação. Sexta-feira a gente precisa aliviar, pelo amor de Deus, 11h57. Vamos conhecer agora o Daniel Henrique de Formosa. Ei, Daniel, valeu pela foto. O Denis com a sogra Ivani em Rio Verde. Aí, a fotinha. A Maria de Anápolis com a irmã Cirlei está acompanhando o Jornal Anhanguera. Amanda Gabriele tem 8 aninhos, ela é de Anápolis. Valeu, minha querida, muito obrigado pela participação de vocês. Manda aqui o seu registro, a sua foto no 62985455555. Oi, boa tarde, Tiago. Sou a Tânia Damásio, moro em Santo de Lisboa, estou ligadinha no jornal. Muito obrigado. Oi, Tiago, te vejo todos os dias, sou o Vanderlei de Anápolis. Manda um abraço para o Leandro em Ouro Verde. Leandro, abraço para você e abraço também para o Vanderlei. Valeu, 11h58, vamos seguindo. A Polícia Federal fez uma operação em 20 estados, mais o Distrito Federal. O objetivo é combater o abuso sexual infantil. Vamos para a Lusiânia conversar com o repórter Danilo Moreira, porque teve mandado cumprido aqui em Goiás. Não é isso, Danilo? Com você, boa tarde. Exatamente, viu, Tiago? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. 3 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui em Goiás. A Polícia Federal não informou em quais cidades esses mandados foram cumpridos. E ao todo, foram 104 mandados de busca e apreensão em 20 estados e também no Distrito Federal, além de 8 mandados de prisão temporária. A Operação Lobos 2 é contra suspeitos de abuso sexual de crianças e adolescentes, e eles produziam, divulgavam e armazenavam pornografia infantil. Antes dessa operação, que foi realizada hoje, a Polícia Federal prendeu em 2019 em São Paulo um homem que era dono de 5 sites aí de crimes de exploração sexual infantil. Na época, a prisão dele não foi divulgada para não atrapalhar as investigações, porque depois dessa prisão, a Polícia Federal descobriu um grande esquema. De acordo com a Polícia Federal, os sites aí deste homem que compartilhava esses crimes de exploração sexual infantil teve quase 2 milhões de visualizações aí de usuários na internet. Todo o conteúdo ilícito era vinculado na Dark Web e também na Deep Web, como é chamada a área de internet que não pode ser acessada através de buscadores comuns. Os alvos dos mandados de prisão nessa sexta, segundo a Polícia Federal, são pessoas que montaram outros sites para manter a produção e compartilhamento de cenas de abuso sexual. A Polícia Federal trabalhou em conjunto com outra Polícia Federal dos estados aqui do país. Ao todo foram mais de 5 anos de investigação. Os crimes investigados na Operação Lobos 2 são a venda, produção, disseminação e armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável. De acordo com a Polícia Federal, outros crimes podem aparecer aí ao longo da investigação, viu, Tiago? Uma operação em 20 estados, incluindo Goiás e também o Distrito Federal. Obrigado, Danilo, por sua participação. Um homem foi preso nesta quinta-feira em uma fazenda na região de Bom Jesus, no sul do estado. Ele é suspeito de ter furtado 8 cabeças de gado. Segundo a Polícia Civil, havia sinais de adulteração das marcas do gado, como forma de impedir a identificação e o reconhecimento da origem dos animais. O gado foi apreendido e devolvido aos donos, ou ao dono nesse caso. O homem preso já tinha passagens por receptação de outros animais. A polícia investiga agora o envolvimento de outras pessoas no crime. Um corpo em estágio avançado de decomposição foi encontrado em Itumbiara nesta quinta-feira. Eu vou chegar aqui para conversar com o repórter Emerson Ferreira, ele quem tem os detalhes de toda essa história. Parece que a gente não tem a identidade nem a causa da morte ainda, não é isso, Emerson? Bom dia.
Oi, Tiago, bom dia para você, bom dia para todos. Tiago, o que a gente sabe até o momento é que era um corpo de um homem, viu? Mas segundo a Polícia Civil, ainda não dá para saber quais são as causas da morte ou a causa da morte e nem a identificação desse homem. Esse corpo foi encontrado na tarde dessa quinta-feira, Tiago, nesse lote que fica aqui bem às margens da Avenida Beira Rio, região bem central da cidade, uma região bem movimentada. Segundo a Polícia Civil, foram os catadores de material reciclável que estavam passando aqui pelo local, sentiram o mau cheiro e foram ver, né? E atrás desse matagal acabaram encontrando esse corpo. Eles mesmos acionaram a Polícia Militar, a Polícia Militar esteve aqui no local, isolou a área até a chegada do IML e os profissionais do IML então retiraram esse corpo. Segundo o IML, o corpo estava em avançado estágio de decomposição, num processo já de esqueletização e por isso não conseguiu ser ainda identificado. Esse corpo ainda vai passar por alguns exames, porque segundo o IML, por estar aqui nessa região exposta à chuva e também ao sol, essa decomposição pode ter acelerado esse processo, né? Essas condições podem ter acelerado essa decomposição. Por isso esse corpo então vai passar agora por alguns exames para fazer essa identificação e também descobrir qual é a causa da morte. E a Polícia Civil também abriu um inquérito para investigar esse caso. Tiago, essa aqui é uma região bem central de Itumbiara, muito movimentada. Durante a tarde as pessoas fazem caminhada e agora, na tarde de ontem, é que esses catadores de lixo estavam passando aqui pelo local e conseguiram identificar esse corpo, né? Localizar esse corpo aqui por causa do mau cheiro. Claro que a gente vai continuar também acompanhando esse caso, viu, Tiago? É impressionante, a gente não sabe quando foi a morte desse homem aí, mas o corpo estava em um lugar movimentado, como o Emerson está mostrando para a gente ali, e um catador de recicláveis teria visto, é isso, por conta do mau cheiro? Você tem essa informação, Emerson? É exatamente isso, Tiago, por causa do mau cheiro, viu? Passava por aqui, sentiu esse mau cheiro e foi procurando aqui nesse local ali. A gente tem aquela parte ali com o mato mais alto, ó. Aparentemente o corpo estava ali naquela região, então por causa desse mau cheiro ele conseguiu se aproximar, viu que se tratava de um corpo, acionou a Polícia Militar e aí a perícia veio também, o IML fez essa retirada, viu, Tiago? Mas é uma região bem central aqui, muito movimentada mesmo, viu? E agora exames devem identificar o corpo desse homem. Obrigado, Emerson, por sua participação.